Olá, meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho. Quero te acolher aqui no nosso canal, que a palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos São José de Anchieta, tá bem? Que Deus abençoe e que através desse santo também possamos receber a graça de uma vida mais santificada em Deus. Que bom, acabamos de ouvir então o Evangelho que nos apresenta um questionamento. Como é que Davi pode ser filho do Messias? Uma pergunta que foi dada a Jesus e Jesus então dá essa resposta. Por isso que é importante a gente entender um pouco das Sagradas Escrituras, porque Davi é aquele que é um sacerdote segundo o coração de Deus, mas ele veio também para anunciar a boa nova de Cristo Jesus, que é o próprio Messias encarnado no meio da humanidade. Então, por isso que nós não devemos ter dúvidas do amor de Deus, que é o próprio Cristo encarnado no meio de nós. E a palavra de hoje nos apresenta isso. Os mestres da lei que vieram questionar a Jesus, não compreendiam muito bem isso. Então, por isso que é importante a gente entender e olhar para Jesus. Ontem celebramos Corpus Christi. Por isso que nós devemos olhar para Jesus e perceber que em Ele nós temos a graça, nele, melhor dizendo, nós temos a graça do Espírito Santo, que é a presença de um Deus que é trino, que está no meio de nós. Por isso não precisamos mais de nenhuma revelação. O próprio Jesus já se revelou a cada um de nós pela graça do seu amor e da sua presença. E que Deus nos abençoe sempre mais. Hoje então celebramos São José de Anchieta e eu te convido a pedir a intercessão desse santo para viver a graça de uma vida mais em Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.